Hoje tem um universo aí novo que nós estamos enfrentando e ele é um cenário catastrófico, O né? volume de pacientes é muito alto, né? A gente está tendo que lidar com pacientes graves no pronto-socorro, com dificuldades de vagas nos CTIs, não só no hospital aqui, mas também em outros hospitais da região. Atender muita gente em pouco espaço de tempo, sem todos os leitos que a gente gostaria disponíveis, sem todos os recursos que a gente gostaria disponíveis, todas as equipes de saúde sobrecarregadas. Às vezes eu chego em casa, saio de manhã, chego à noite e durmo, acordo cansado. Situação muito desesperadora. Nós estamos numa fase de que Covid não é só mais para idosos, é idosos, jovens e crianças. A gente tem um relato, né, de caso de uma senhora da zona rural da nossa cidade de Montes Claros, que já mora, acredito eu, há algum tempo na zona urbana, e ela chega na nossa unidade, né, com o seguinte relato, né, citando que ela estava se sentindo segura ao ser atendida, ao ser acolhida dentro dessa unidade de terapia intensiva. E dentro da simplicidade dela, acredito eu que ela não compreende que aquele universo talvez seja o universo mais perigoso, mais inóspito, né, para a gente receber alguém no risco de contágio para a Covid-19. Porque apesar de a gente prestar toda a assistência necessária, né, tomar todo o cuidado necessário, mas todos os pacientes que estão ali conosco, eles estão em alta suspeita de estarem contaminados ou já estão, né, testando positivo para a Covid. E essa senhora, inclusive, é uma senhora que teve um declínio clínico significativo, infelizmente ela teve que ser entubada e infelizmente ela não está mais entre nós, ela recebeu literalmente alta, mas alta celestial. E foi sem dúvida nenhuma, né, uma das situações de muitas que a gente vivenciou dentro desse enfrentamento ao Covid, que deixou a gente extremamente sensibilizado. É o momento mais difícil do atendimento ao paciente com Covid grave, com síndrome respiratória, que é o momento da intubação, né? É uma decisão difícil, mas que chega um momento que a gente não pode postergar mais. E o paciente, em geral, está consciente, diferentemente de outras situações de insuficiência respiratória, onde o paciente começa a ficar mais confuso, às vezes nem está entendendo a situação. Mas no Covid grave, o paciente está entendendo tudo, né? Então, explicar para ele que ele vai ter que ser entubado, né? Pacientes jovens nessa situação, né? Que começam a lembrar da família, dos filhos, o medo de não voltar desse procedimento, não retornar da sedação, né, do ventilador mecânico. Então, realmente é um momento de muita dor para a gente também, como profissional de saúde, vivenciar esse momento e essa dor e angústia do paciente e essa incerteza, porque realmente a mortalidade nos pacientes que vão para a ventilação mecânica é ainda muito alta, mas a gente tem que tentar dar o máximo de força e esperança para eles nesse momento. A nossa maior dificuldade mesmo em atendimento é a questão dos leitos, é a questão da educação quanto à população em prevenção, né? Eu vejo que os profissionais de saúde chegaram na exaustão, sobrepondo até suas necessidades humanas, né? Devido à quantidade de atendimento e a vontade de fazer um pouco mais por esses pacientes. E o que eu posso deixar de alerta para a população em si, em geral, é que a gente tem que tomar mesmo as medidas de precaução, uso de máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração. Nós estamos numa fase de que Covid não é só mais para idosos, é idosos, jovens e crianças. A situação de leitos está bem complicada, tanto no Hospital de Clínicas como no MC. Nós temos uma grande quantidade de pacientes com Covid internado, tanto na unidade de internação quanto na unidade de terapia intensiva, né? É muito mais paciente do que os serviços de saúde em geral conseguem atender de forma adequada.
em geral, todos os pacientes e os familiares estão muito assustados, né, e preocupados com a situação. A maioria deles, quando vão ser intubados, né, eles se preocupam, né, com a família, né, como está a família, como é que vai ficar a família, que a gente passa notícias para a família, né, e como esses pacientes desenvolvem uma grande relação médico-paciente, uma grande confiança, quando a gente toma essa decisão de colocá-lo nos ventiladores, eles geralmente concordam, é uma decisão consciente, né? E o processo geralmente é muito tranquilo. E a grande maioria deles são muito esperançosos que vão conseguir superar. Com relação à família, né, geralmente eles são muito ansiosos e preocupados, né? Muitos já perderam amigos, parentes, colegas de trabalho, né? E quando vem um familiar querido nessa situação, ficam muito, muito preocupados, né? E um outro problema que agrava essa preocupação, essa ansiedade, é a questão de isolamento, né? Esses pacientes, na maioria das vezes, não podem ficar com acompanhantes, não recebem visitas, tanto na unidade de internação como na unidade de terapia intensiva. Isso aumenta muito, né, a preocupação, essa falta de contato, falta de informação dos pacientes. O Covid tudo ainda é muito incerto. As pessoas ainda não sabem o que acontece, o que podem acontecer. Então, um dia um paciente disse para mim: eu estou sozinho nesse quarto. E algo que me chama muito a atenção é que eles ficavam pensando assim: a qualquer hora alguém vai chegar e vai colocar um tubo na minha boca. Eu, como parte da equipe, também me sinto muito, mas muito cansado. É um cansaço, às vezes eu chego em casa, saio de manhã, chego à noite e durmo, acordo cansado. Meu telefone tem mensagens quase que 24 horas por dia, são várias chamadas pelo celular, chamadas de WhatsApp, áudio, textos, artigos, documentos oficiais. Então é uma série de coisas, uma demanda que, sinceramente, eu não sei como que a gente consegue fazer as coisas, tá bastante difícil. A gente tem visto histórias muito tristes, pacientes evoluindo muito rápido para forma grave, doença devastando famílias inteiras, pai, mãe, filhos. Situação muito desesperadora. A recomendação que a gente pede para a população é: mantenha o distanciamento social. Agora não é hora de aglomerar, agora não é hora de fazer festa, de fazer churrasco. Evite sair de casa, quem puder fique em casa, para a gente tentar conter o avanço da doença.